Olá, querido amigo, querido irmão. Nós estamos estudando o estudo 16, falando sobre a Bíblia para você. É um estudo totalmente explicativo, um assunto bastante interessante. Se você quiser acompanhar o estudo, comece lá do 1 até o 16, está aí no YouTube, no TikTok, no Facebook e talvez no Instagram, mas eu acredito que no Instagram não esteja. Não tem ainda muito engajamento nessa área, mas que Deus abençoe grandemente e você possa estudar a palavra de Deus conosco. A importância das profecias. Nós precisamos saber, a profecia não é simplesmente algo, né, vai acontecer tal coisa, é para alertar o povo de Deus quanto ao futuro, quanto Deus deseja nos guiar, então precisamos estudar. 2 Crônicas 20, verso 20, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então nós precisamos confiar nos profetas de Deus, no que está escrito na palavra de Deus. E se você levantar algum profeta nos últimos dias que seja e que esteja, né, dentro dos parâmetros básicos, né, de identificação de um verdadeiro profeta. Então, a Bíblia nos ensina também para identificar um verdadeiro profeta. Capítulo 29, verso 18 de Provérbios diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então Deus, ele sempre orienta seu povo. Quando o povo caía no pecado, Deus levantava um profeta, como se fosse um pastor, reorganizava aquele povo e o povo andava em fidelidade a Deus. Alertava o povo, disciplinava, falava palavras duras ali, o povo se arrependia, ou às vezes não, mas sempre Deus utilizou os profetas como uma maneira de chegar para si novamente, né? Capítulo de João 16:3 diz assim: ele vos guiará em toda a verdade. Então o Espírito de Deus estaria conosco, nos conduzindo também, né? Nos ajudando a compreender, alertando nossa mente se esse é o verdadeiro profeta ou não. O que a Bíblia ensina sobre o dom profético, né? Vamos lá. Sobre a característica do verdadeiro profeta. Está lá em Mateus 7, 15 e 16. O próprio Jesus falou sobre os futuros falsos profetas, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, mas por dentro são lobos devoradores. Eles aparecem como ovelhas, né, vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores. O que mais diz aqui? Por seus frutos os conhecereis, porventura não colhe uvas e espinheiros ou figos de abrolhos? Então ele dá uma ideia, né? Você vai identificar. O pessoal vai falar muito de Deus, aí você vai perceber que alguma coisa não vai fazer sentido. Então você vai lá o que sai fora, né? Então tem que ter um pouco de cuidado. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem, segundo essa palavra, não haverá luz, né, no que eles falam aí, né? E também um texto que eu não posso esquecer de falar para vocês aqui, Deuteronômio 18, 21, 22 diz assim: se disseres ao teu coração, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Sabe quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disser com soberba, e falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então dá um conselho, um profeta fala: olha, eu sou profeta de Deus, etc. E ele começa a falar de coisas que vão acontecer e não acontece, logo não é um verdadeiro profeta. Ah, vai acontecer tal dia, né, um evento. E qual a necessidade de estar prevendo eventos, né? E não acontece. Logo, se não é um verdadeiro profeta, é para a gente sair fora. Bem, o profeta que se diz que é de Deus, ele tem que ter algumas características também, né? Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne não procede, em carne procede de Deus. Então o profeta, ele iria explicar que Jesus veio em carne, se encarnou. Se a mensagem dele não vem nesse aspecto, ele não é um verdadeiro profeta. Bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia concorda com o ministério de Ellen White. Ela nasceu em 1844, morreu em 1915 e todas as suas escritas, né, apontam para a palavra de Deus como única verdade, a Bíblia Sagrada. Então tudo que a Bíblia, que a Ellen White fala, ela enaltece a palavra de Deus, não o contrário. Ela não coloca assim exatamente como igualdade com a Bíblia, mas o pessoal diz: ela é tão inspirada quanto a Bíblia. Sim, por que não? A Bíblia é diferente do livro da irmã White, mas a inspiração mesmo. Por que a inspiração mesmo?
Deus não inspirou os profetas, será que Ele não inspira eu e você falar em nome de Deus aqui? Então esse tipo de absurdo acontece, as pessoas não compreendem. Não estamos dizendo que a Bíblia é igual aos escritos da irmã White, mas o mesmo Espírito que inspirou a Bíblia, inspirou Ellen White, inspira a mim, inspira a você a acreditar na palavra de Deus. O mesmo Espírito. A Bíblia não é tão igual ao livro da irmã White, porque foi escrito em propósito e em contexto diferente. Mas que Deus nos abençoe e nos guarde, possamos compreender esse assunto, é um assunto bastante interessante. Não é tão simples, né? Não desprezeis os profetas, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então isso é importante nós entendermos esse ponto aqui. Tá certo? Então que Deus nos abençoe. Também tem um texto aqui, 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, e crede nos seus profetas e prosperareis. Qual é a nação, qual a igreja que não acredita nos seus profetas e vai prosperar? Não tem como. Você tem que acreditar no profeta. Não assim, de maneira cega. E eu não estou falando para você crer só no profeta. Você tem que ver na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E o que ele fala bate com a Bíblia. Se bater, tudo bem, faz sentido. A irmã White, ela tem um monte de escrito sobre saúde, sobre família, educação. Tem a parte ali que é local, mais específica, que ela dá uma puxão de orelha. É um contexto daquele momento, as pessoas tentam puxar para o momento atual e não faz sentido. Então é essa divergência aparente. Mas nós temos que fazer essa análise, né, no geral. O que ela tem é mais benéfico ou é prejuízo? Se é benéfico, então vamos ficar com o conteúdo dela também. Mas a Bíblia, ela tem que fazer parte principal da minha vida. Eu tenho que estudar as Escrituras. Viu que no capítulo 1 até o 16, no 15, nós falamos só sobre Bíblia. Não apresentamos praticamente, eu acho que nada de citação de Ellen White. Então isso é muito claro para mim. É apenas um estudo bíblico, né? Estudo Ellen-Whiteana, né? Ellen Whiteana, né? Desculpe pelo palavreado aqui. Nós estamos estudando a Bíblia Sagrada, mas também a irmã White, Ellen White, como já morreu, ela faz parte desse processo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você um dia desejar ser batizado nessa igreja, você vai estudar sobre ela, sobre algum conteúdo, alguma coisa. A gente não estuda os livros dela, você poderá estudar. Mas aí nós apresentamos o estudo básico, elementar, e você acredita ou não. Normalmente a igreja, né, para você participar de qualquer igreja, você tem que aceitar os credos, né, as mensagens que ela prega, senão não faz sentido você participar. Não faz sentido você adorar a banda, né, os deuses ali do candomblé e levar tudo isso para um evangelho, para a igreja evangélica. Não vai fazer sentido. Então você tem que largar ou você continuar na igreja ou banda, né? E pronto. Fica tranquilo, ou você vai continuar nesse aspecto aí. Então esse é o nosso ponto sobre o dom profético. É muito importante, né? Seguimos as orientações. Ela fala muito sobre saúde, alimentação. Se você crer, você vai prosperar. Isso é só bênção na tua vida. Então que Deus nos abençoe nesse estudo, possamos crer, continuar e perseverar até o fim. Um forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até a próxima.